está sempre debatendo um assunto de interesse da nossa comunidade, dos trabalhadores, do povo em geral, né? E isso tem sido uma experiência muito bacana nessa fase de pandemia, que a gente não pode conversar tanto pessoalmente, sabe? Tantas reuniões, vocês sabem o tanto que eu gosto de fazer reunião, o tanto que eu gosto de andar, conversar com as pessoas. Mas nesse período nós todos temos que se cuidar e eu espero que vocês também estejam fazendo o mesmo, recolhidos, tomando todos os cuidados até essa pandemia passar, né? Porque se depender do Bolsonaro, nós estamos ferrados. Ainda bem que o povo brasileiro é mais responsável que ele. Hoje nós temos um convidado aqui, que é uma pessoa muito conhecida já em Osasco, fora de Osasco, um grande deputado, um deputado que tem atuado muito, que é o deputado Carlos Zaratini. Zaratini já é deputado federal há alguns mandatos, foi estadual, foi secretário de transportes, implantou bilhete único. Ele é uma pessoa que realmente tem uma experiência muito interessante e está sempre disposto a debater. Esse é um diferencial importante. E eu quero conversar com ele, inclusive, sobre a aprovação do Fundeb ontem, que foi uma tremenda vitória do povo brasileiro, para garantir uma educação pública de qualidade. Carlos. Boa tarde, Zaratini. Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pela sua rede. Nós estamos transmitindo também. Pô, bacana. É um prazer para a gente estar aqui nessa sua live aqui. Esse sistema novo aumentou o número de reuniões, para mim, pelo menos, porque agora o cara fala, não, mas você não precisa vir aqui, você faz pelo Zoom, né? Tempo todo, né? É o tempo todo. Mas é uma coisa... Mas vamos lá. As crianças, meus filhos estão de férias agora e ficam em casa e eles falam assim, pai, não tem um tempo para a gente brincar? Eu pensei que você ia estar em casa, ia estar parado, mas o tempo todo tem reunião, live, né? Não é fácil. Bom, Zara, mas vamos aproveitar esse tempo aqui para falar um pouco dessa situação, dessa batalha que foi a aprovação do Fundeb, né? Quer dizer, o governo claramente não queria o prosseguimento do Fundeb do jeito que ele é. Eu queria que você falasse um pouco, eu sei, né, porque eu lidei com o Fundeb como prefeito, mas eu queria que você falasse um pouco da importância do Fundeb e por que era tão necessário vencer essa batalha e como nós vencemos, né? Então, Emílio, foi uma vitória muito grande nós tivemos ontem, né? Só 7 votos contrários, 7 bolsonaristas, né? A Bia Kicis, né, que é uma bolsonarista raiz. Aqui de São Paulo, né? Aqui de São Paulo, essa, né? O príncipe de Orleans e Bragança, né? Que também votou contra. E outros desse time aí, desse time muito ruim que atua, conseguiram ter mandato aí, né? Bom, a gente tem que relembrar que o Fundeb ele teve sua origem no Fundef, que foi criado na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi um primeiro plano de apoio ao ensino fundamental. Só que não existia aporte de recursos do governo federal. Em 2007, o Lula expande o Fundef e cria o Fundeb, ensino básico, né? Então pega a criança desde o ensino infantil... Desde a creche, né? Desde a creche... Da creche até o ensino médio. Né? Que até, enquanto era Fundef, a creche e a EMEI estava fora, né? Estava fora. Primeiro grau até a 4ª série, né? Uhum. E aí o Lula coloca 10% desse Fundeb com recurso do governo federal. Então foi o primeiro aporte que... Isso foi fantástico, porque muitas regiões do Brasil que não tinham recurso, né, passaram a receber o recurso do governo federal. Aumentou muito o valor. Bom, só que esse Fundeb tinha um prazo de validade que vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, desde o ano de 2015, na prática, já se vem discutindo a renovação. Foi votada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi votado outros projetos, e esse projeto vinha lá com uma dificuldade grande, porque todo o movimento de educação falava, não, vamos botar mais dinheiro no Fundeb. Tem que colocar mais dinheiro e tem que colocar outras coisas que eu vou falar também. Bom, então foi avançando e esse governo do Bolsonaro entrou e os ministros da educação dele nunca se interessaram em discutir o assunto. Até porque
a tese do Paulo Guedes é que não tem que ter fundo nenhum, não tem que ter vinculação orçamentária. Ou seja, não tem que ter dinheiro carimbado para educação, para saúde, para nada. Tem que desvincular tudo. Ele fala, não, cada ano os deputados e senadores votam o que eles acharem melhor. Imagina você. Então não se tem nenhum plano, nenhum projeto de longo prazo. Pois bem, nós lá na Câmara fomos para cima, né? Conseguimos uma grande aliada, que foi a professora Dorinha, que é uma deputada do Tocantins, do DEM, mas que abraçou a causa da educação, né? E ela foi nossa aliada, outros deputados de outros partidos também, o Gastão Vieira, lá do Maranhão, ele era do PMDB, agora acho que ele está no Solidariedade, enfim, vários deputados que... O Bacelar, que é um deputado do Podemos, da Bahia, né? Então, além da esquerda como um todo, principalmente o PT, que tem uma bancada da educação. E aí, então, nós chegamos a ponto de votar. Bom, o governo falou, não, isso aí nós não concordamos, porque nós pusemos aumentar de 10 para 20 o aporte do governo federal, quer dizer, de 10% para 20%. O governo federal, o governo Bolsonaro, não queria aumentar, queria que incluísse na verba do Fundeb as aposentadorias, os trabalhadores da educação que já se aposentaram. Já são aposentados. Você já imaginou? Né? E queria colocar... Hoje, no Fundeb, o patamar de gasto com os trabalhadores da educação é 60%. Nós propusemos aumentar para pelo menos 70%. Patamar quer dizer patamar mínimo. Nós propusemos ir para... Da verba do Fundeb, 70% poder ser gasto com remuneração de professor. Pelo menos 70%. E o governo falou, não, pelo menos não, no máximo 70%. Sei. Então, queria para exatamente rebaixar os salários dos professores, né? Então, essa briga toda, a gente foi levando. Aí o governo veio com uma última mandracaria, que essa foi genial. Eles falaram, não, vamos criar o Renda Verde e Amarela. Então, do dinheiro do Fundeb, a gente aumenta para 23%, certo? Aumentamos mais 3%. Desses 23%, 5% vamos colocar para as crianças carentes, para elas receberem uma renda básica. Depois eles mudaram. Não, vamos dar um voucher para elas irem para a creche, porque a gente falou, não pode. Aqui é Fundeb, é educação, não pode misturar com assistência social. Eles falaram, então tá bom, vamos criar o voucher, vamos dar o dinheiro para as crianças irem para pagar creche. Aí, porra, daria R$200 para 3 milhões de crianças no Brasil. Aqui em São Paulo, o Bruno Covas tentou fazer o voucher, é um fracasso absoluto, porque não tem escola que aceite R$200, entende? As escolas... É muito pouco, né? Seria praticamente para uma mulher cuidar da criança, mais do que isso não dá. Bom, e aí, então, nós fomos para o embate, falamos, não, nós não aceitamos, só que aí eles já tinham aumentado para 23%. Aí nós falamos, bom, então vai ficar 23% e acabou, vamos aprovar 23%. E mandamos... Sem devolver 5 para outra área, né? Porque outra área é outra área. Qualquer programa de transferência de renda é importante, mas não tirando da educação, né? Tem que tirar das outras áreas, né? Tem que tirar do que é. 5% para a educação infantil. Então, quer dizer, a rede municipal de Osasco, por exemplo, vai ter que, desse dinheiro que ela receber do Fundeb, né, dos 23%, vamos dizer assim, ela vai ter que pegar 5% e colocar na educação infantil, que é uma coisa boa também, porque nós precisamos desenvolver a educação infantil no Brasil, né? Eu acho assim, eu queria cumprimentar você, toda a bancada do PT, sabe, dos demais partidos de esquerda, porque eu acho que foi um esforço tremendo, né? E nós sabemos do risco que corria, porque o Bolsonaro se aliou ao Centrão, né? E formou uma bancada grande na Câmara, e qualquer vacilada a gente perdia isso, né? Isso era uma tragédia, né? Osasco, por exemplo, é uma cidade que ia perder mais de 300 milhões de reais por ano se a gente perdesse o Fundeb da maneira que ele está. E eu sei, Zaratini, porque
para expandir, por exemplo, para construir os céus que eu construí, o recurso do Fundeb foi fundamental para dar qualidade para as escolas, qualidade da merenda, a revolução que nós fizemos na merenda escolar, isso tudo era fundamental, né? Quer dizer, agora o que me espanta, assim, já indo um pouco para o terreno da política também, que assim, o Bolsonaro parece que não se cansa de fazer maldade, né? Parece que ele tem uma necessidade de acordar cedo e falar, mano, eu vou ferrar quem agora, né? Porque é impressionante, né? Tira a aposentadoria, não quer deixar os índios ter direito à sua terra, não quer deixar a Amazônia funcionar como o pulmão do mundo. Aí pega, quer tirar o dinheiro do Fundeb, sabe? Da educação de mais de 40 milhões de crianças no Brasil, sabe? Que se utilizam desse recurso. E quem está no ensino público são os mais pobres, as pessoas que precisam, os filhos de trabalhadores, né? Eu acho assim, eu acho que precisa barrar mesmo. O saco de maldades do Bolsonaro precisa ser barrado, até conseguir barrar ele mesmo, né? Porque é impressionante. O Brasil não consegue encontrar caminho com o Bolsonaro, né? E eu queria ouvir de você um pouco isso, né? Quer dizer, como é que está esse equilíbrio de forças no Congresso Nacional? O Congresso Nacional tem sido, Zaratini, assim, as pessoas falam, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, no último período, sabe, quando o Bolsonaro começou a botar as asinhas de fora, ameaçar a democracia, principalmente, ele tem sido um importante dique de contenção da aventura antidemocrática dele, não é isso? Exato. Nós temos conseguido lá na Câmara, principalmente, mas o Senado também, Emílio, nós temos conseguido barrar muita coisa, muita loucura que o Bolsonaro tenta fazer. Né? Por exemplo, uma loucura parece pequena, né? Mas tirar os radares das estradas federais. Ele queria acabar com os radares nas estradas federais. Né? Então, essa questão da pandemia, se não fosse um trabalho nosso, não teria o auxílio emergencial de R$ 600. Ele não daria, ele queria dar 200. Né? Se não fosse o nosso trabalho, não teria recurso para micro e pequena empresa, porque o Paulo Guedes falou... Ele também ele não queria também prorrogar o auxílio emergencial, né? Exato. Era Exato. 3 meses só, trabalho que levou a... O Paulo Guedes falou na famosa reunião do dia 22 de abril, aquela que foi transmitida, falou, não, que pequena empresa é dinheiro jogado fora, temos que dar dinheiro para as grandes empresas, que a pequena empresa não serve para nada. Falou assim, está gravado, não sou eu que estou inventando, não. Então a gente tem segurado. Agora, o que acontece lá, Emílio? O Bolsonaro falou, não, eu não preciso de fazer aliança com ninguém, né? Eu não vou fazer aliança com ninguém, eu vou governar, eu tenho o povo do meu lado. E começou a quebrar a cara, porque não conseguia. A questão dos armamentos. Nós derrotamos ele várias vezes. Ele conseguiu liberar um pouquinho e aumentou muito a venda de armamentos, mas mais pela propaganda do que pela mudança legal. Né? Agora, ele viu que agora ele não consegue mais. E ele está ameaçado pelos processos, os processos contra os filhos dele, né? Os processos contra ele, que estão se avolumando. Tem 39 pedidos de impeachment. Então ele falou, eu preciso me socorrer em algum lugar. E foi no lugar mais fácil de se socorrer, que é o Centrão. O Centrão é um conjunto de partidos, né? cujo objetivo não é nunca ganhar a presidência da República. O objetivo é formar um bloco de maioria no Congresso para daí, seja qual for o presidente da República, eles fazerem o jogo parlamentar, o jogo político e se manterem bem, sobreviverem. Né? O objetivo do Centrão é sobreviver. Não é melhorar o Brasil, não é avançar, é sobreviver. Né? Então, ele foi para lá, falou, olha, eu vou dar cargo para vocês, eu vou dar verba e tal. Ele já tinha dado 40 milhões para cada deputado que votou na reforma da Previdência. 40 milhões de emendas. Né? Agora ele falou, não, vamos abrir as burras aí, não vai faltar dinheiro para as emendas, vai ter dinheiro, além das emendas normais que os deputados têm, né? Eles teriam um plus a mais. E aí, qual é o problema, Emílio? Você sabe como é que é. O lado do Centrão também tem um objetivo, que é eleger o presidente da Câmara em fevereiro do ano que vem. Então,
os caras falaram, bom, além da gente pegar cargo e pegar recurso, nós podemos pegar o apoio do Bolsonaro para ganhar a presidência da Câmara, né? E acharam que isso ia ser uma moleza. E aí aumentaria a força deles aumentaria muito o poder mais, de né, barganha, né? Que é o que as pessoas lembram muito, quem fazia isso, quem se servia muito do Centrão, era o Eduardo Cunha, né, na presidência da Câmara. Ele usava o cargo de presidente para, vamos dizer, para forçar o governo a determinadas situações, né? E é isso que eles pretendem, né? O que o Eduardo Cunha fez com a gente vamos rememorar, mas é um assunto para outra conversa. Mas olha, aí agora qual é o problema? O Centrão viu que não é fácil eleger o presidente, porque saíram do próprio Centrão, tem pelo menos 3 candidatos, né? Do próprio grupo lá, tem 3 candidatos, eles não conseguem se unificar facilmente. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, como tem uma equipe horrível, que não sabe fazer nada, não consegue entregar aquilo que prometeu. Então ele fala, não, eu vou liberar dinheiro, e não libera. Ah, eu vou te dar tal cargo. Aí, outro dia nomearam o presidente do Banco do Nordeste, o cara não ficou 24 horas no cargo, a ficha dele era uma capivara. Teve que demitir o cara, era indicado do Centrão. Aí eles ficaram putos da vida, como demite o cara, tal. Então, o que acontece? Não é uma coisa simples. Então, ontem, por exemplo, eles não tinham um bloco monolítico para nos pressionar. Então, o bloco deles era muito ruim, muito atrapalhado. Então, eles falam, não, nós temos 200 deputados. Mas, na prática, Emílio, isso não é assim que funciona. Então, eu falei outro dia no jornal, me entrevistaram, bom, quem que o PT vai apoiar para presidente da Câmara? Eu falei, o nosso objetivo é derrotar o Bolsonaro. Nós queremos derrotar o Bolsonaro. Não é que não queremos eleger um presidente do PT, nem partido... Nós queremos ter um presidente da Câmara que seja independente do governo, que tenha cabeça erguida, que defenda o Congresso e defenda a democracia. Esse é o nosso... Se o Bolsonaro não tendo um presidente da Câmara na mão dele, já faz o que faz, você imagina se ele tiver a presidência da mesa, alguém ligado a ele, né? Quer dizer, aí ele vai avançar sobre os direitos do povo de maneira avassaladora, né? Ainda mais do que está avançando. Então, essa questão, da forma que você colocou, é a maneira correta que a oposição vai ter que se comportar. Ao invés de escolher, o mandato do Rodrigo Maia termina, acho que em fevereiro, não é isso? 31 de janeiro, né? 31 de janeiro. Então, ao invés de escolher ficar todo mundo, eu acho que a oposição tem que trabalhar para se unir, escolher um candidato, pode não ser o dos sonhos, mas assim, que não diga amém ao Bolsonaro, né? Porque senão vai ficar difícil a situação, né? E nem os processos de impeachment vão ter qualquer andamento, né? Então, é uma pauta importante, né, Zarate? Não, inclusive, é bom lembrar, Emílio, que ele, esse ano, agora, em setembro, vai nomear um juiz do Supremo Tribunal Federal, no lugar do Celso de Mello, que vai se aposentar. E o ano que vem, ele tem mais uma troca, que é o Marco Aurélio de Mello, que vai se aposentar o ano que vem também. Então, ele vai ter 2 juízes do Supremo Tribunal Federal, hein? E aí, inclusive, começa a ter um problema... Começa a desequilibrar, né? Começa a desequilibrar o jogo a favor dele, né? Porque o Supremo também é outro que tem cumprido uma tarefa importante. Lá o cá tem decisões que nós gostamos, mas nessas últimas semanas, meses, ela tem sido importante para conter. Lembra que poucas semanas atrás, o Bolsonaro, todo domingo, estava na porta do Palácio Bandeirantes, no Palácio do Planalto, vício de deputado estadual. No Palácio do Planalto, estava na frente do Exército e ele passeando de cavalo, desafiando a democracia, ameaçando fechar Congresso, fechar Supremo. Quer dizer, eu acho que o Congresso vamos dizer assim, tem se imposto, sabe? Tem se colocar de uma maneira muito intensa. Eu também acho que essa coisa do Centrão é o que mais precisa ser contido, porque se nós cairmos de novo na mão, nós que eu digo assim, se o Brasil ficar na dependência do Centrão de novo, nós vamos viver maus bocados, né? Porque o Bolsonaro, né, Zarate, ele já demonstrou o seguinte, não tem qualquer preocupação com o projeto de nação, de como o Brasil vai se tornar um país cada vez mais forte, mais independente. Ele só sabe dizer amém
aos americanos, né? Quer dizer, é tudo. E ainda aposta de patriota aqui, né? Ele gosta de falar, a turma dele é os patriotas. Não tem nada. Se tem alguém que não é patriota, é o Bolsonaro, essa turma dele, né? Porque já entregaram as riquezas do petróleo, né? Até na investigação da Lava Jato, o FBI interviu, né, para dirigir a investigação aqui, né? Ele faz tudo que o Bolsonaro quer do jeito, tudo que o Donald Trump quer do jeito que quer. Então, é hora da gente. O Trump fala, briga com a China, ele vai lá, arruma briga com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Então, eu acho que realmente nós precisamos intensificar o trabalho parlamentar. Eu quero cumprimentar vocês, Zaratini. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos muita gente acompanhando aqui. Eu saudar pelo menos algumas pessoas, Zaratini, que estão mandando abraço a você aqui. O Antônio Moção, a Zélia, a Cássia, a Fabiana, a Luísa, o Rubens, a Lourdes, a Bete, a Sandra, o Júlio, o Autonomista. O Autonomista é um pré-candidato a vereador do Partido Verde. A Luísa, ela escreve que, em nome das filhas, genros e todos os professores, agradece o empenho para garantir o Fundeb. A Zélia denuncia que, em Osasco, os professores ganham o pior salário da região. O salário está abaixo do piso nacional, que é uma vergonha. Ela diz que estão lutando para ter o direito de receber o piso e que a isonomia seja realizada no nosso município. Ela termina perguntando quais serão nossos projetos para a educação. Zélia, nós estamos iniciando hoje uma série de debates do programa de governo. Nosso programa de governo é um programa participativo, onde as pessoas poderão opinar sobre, né? Nós vamos dar uma ideia geral do que pretendemos e vamos abrir o debate com a comunidade. Hoje, o debate de hoje é o primeiro. Nós vamos debater hoje transporte, mobilidade urbana. Então, já vai ser um debate a partir das 19 horas. Aproveito para convidar todo mundo a participar. Inclusive você, Zaratini, que é uma pessoa muito da área do transporte, que é uma coisa bacana. Olha, está aqui também o Carlos Marques, a Creuza, o irmão Raimundo, a Débora, o Luiz Fernando, deputado. Um abraço, Luiz Fernando, meu querido amigo. A Cristiana, o Luiz, o Chico Rodrigues, a Lourdes, parabenizo os deputados pelo excelente trabalho. A garantia do Fundeb é fundamental. Zara, o que você prevê para esse segundo semestre? Nós vamos entrar no segundo semestre agora, com a pandemia, com a crise econômica se acentuando, com o desemprego se acentuando, e o Bolsonaro, como você fala, é uma no cravo, na ferradura, mas sempre com a orientação de prejudicar os trabalhadores. O que vem por aí, Zaratini? O que você acha que é a pauta do segundo semestre? Olha, Emílio, você mesmo disse, o Bolsonaro ele não tem condição de governar o país, né? É um camarada incapaz de unificar, de unir, de coesionar, né? Eu não digo nem o que é um problema de conhecimento, porque tem gente lá que tem universidade, não é um problema de conhecimento, é um problema de liderança. Ele é uma liderança desagregadora, ele é uma liderança do mal, né? Ele está levando o país à bancarrota. Você vê, 500 mil micro, pequenas empresas fecharam na pandemia. Qual a política que eles propõem para que essas empresas voltem a funcionar? Ninguém sabe. Nós estamos chegando em 20 milhões de desempregados. Qual é a política para resolver o desemprego? Ninguém sabe. Não existe, não se propõe nada. Então, é uma nulidade. O Paulo Guedes é um camarada que não sabe o que fazer. Então, agora, o Congresso vai se debruçar esse segundo semestre sobre a questão da reforma tributária, né? O Rodrigo Maia colocou isso como uma prioridade, o Senado também, o Davi Alcolumbre, e o Paulo Guedes correu lá ontem, entregou uma propostinha lá para unificar o PIS/COFINS, que é um negocinho desse tamanho, né? Perante o que é uma reforma tributária. Nós vamos lutar para ter uma reforma tributária progressiva. O que quer dizer isso? Quem é rico, muito rico, paga muito. Quem é rico médio, paga menos um pouco. Quem é classe média, paga um pouquinho. E quem é pobre não paga nada. Essa é a nossa proposta. É a progressividade. Quem tem o princípio,
né, da justiça tributária, né? Quer dizer, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, quem não pode nada, não paga nada. Né? O Brasil está atrasado nisso, né, Zaratini? Que no mundo já é muito assim, né? Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre heranças grandiosas, né? Esse tipo de coisa é uma coisa fundamental, né? O Brasil precisa de uma mudança tributária, né? Tem coisas esdrúxulas no Brasil. Por exemplo, se você é dono de uma empresa e recebe o lucro dessa empresa, os dividendos dessa empresa, você não paga imposto de renda sobre isso. Aí o engenheiro que trabalha na sua empresa, que é chefe de equipe, o engenheiro paga mais imposto de renda do que você, porque você é o dono da empresa e você não paga nada de imposto de renda. É um absurdo. O chefe da seção paga, sabe? O ferramenteiro paga, a turma paga e o dono que tira lá a maior parte da empresa, ele não paga imposto de renda, né? Paga. Então, quer dizer, começa aí. Aí tem o imposto das grandes fortunas, o imposto sobre herança, a tabela do imposto de renda que não é, ela é muito concentrada na classe média, ela não atinge os ricos. A questão dos chamados PJs. Então, hoje o cara, quando ganha mais, ele cria uma empresinha que é ele sozinho, e essa empresinha não paga quase nenhum imposto de renda e não paga a Previdência Social. Então, o que acontece? Ele escapa da tributação. Tem uma outra coisa que as pessoas não conhecem muito, mas chama elisão fiscal. Elisão fiscal são advogados tributaristas que estudam a legislação e orientam as empresas o que elas devem fazer na contabilidade para não pagar imposto. Então, eles criam mecanismos assim para a empresa não pagar. Isso nós temos que mudar, isso aí não pode ser permitido. Está em julgamento no STF há 20 anos, Emílio, se isso é crime ou não. Nós temos que considerar crime a elisão fiscal. Claro. Porque, porra, quanto de dinheiro que vai embora? É uma coisa... Ô Zaratini, muita gente aqui mandando um abraço para você. Está aqui o Rodrigo Félix, o Juarez, o Ernesto, o Marinilton, o Márcio Batista, o Chico Neto. O deputado Luiz Fernando, ele manda um abraço a nós dois e diz que é necessário tirar Osasco do buraco que a pandemia e o desgoverno do Rogério Lins está colocando. Estamos prontos para isso. Nós já estamos, o PT aprovou minha pré-candidatura. Eu estou feliz com isso, para mim não é sofrimento nenhum. Nós vamos disputar e vamos unir Osasco para superar seus problemas, continuar crescendo. Zaratini, você sabe que quando nós assumimos Osasco, ela era 25º produto interno bruto entre as cidades brasileiras. A primeira é a capital de São Paulo, Rio de Janeiro, tal, e Osasco era 25º. Quando nós saímos, ela já era 10º, por conta de uma série de medidas que tomamos, inclusive no Código Tributário. Sabe? Desburocratização, capacitação de mão de obra, melhoria viária da cidade, tornou ela mais atrativa. E hoje, ela continuou crescendo. Hoje é o 6º PIB do país, Osasco, e o 2º do estado de São Paulo. Quer dizer, isso é bom, porque isso melhora o orçamento, cria condições de fazer vamos dizer, uma administração, mais recursos para investir mais, e sem aumentar imposto, né? Então, isso é importante. E nós estamos prontos para isso, viu? Eu queria agradecer as palavras do Luiz Fernando. Aqui o Alexandre, ele escreve que há notícias de que o imóvel onde seria feito o novo Paço Municipal está indo a leilão. Ele pergunta qual a minha opinião sobre isso. Eu já falei, olha, eu acho uma vergonha aquilo ali. Sabe, ali no Bonfim, você tinha 3 prédios abandonados durante 40 anos em Osasco, na entrada de Osasco, uma coisa feia. Nós trabalhamos, resolvemos, demolimos aquele prédio e começamos a construir um novo Paço Municipal de Osasco, onde teria a Prefeitura e a Câmara. E, note, nós fizemos uma operação urbana onde não sairia um centavo da Prefeitura. Colocamos de pé o prédio, bastava continuar. Ele não assentou um tijolo nisso. E agora diz que uma parte da área vai a leilão agora essa semana.
É um escândalo, né? É um escândalo. Esse tipo de notícia você não vai ver nas redes sociais do prefeito. E se você escrever alguma coisa lá, provavelmente ele vai apagar, como ele faz sempre, né? Ali só pode quem fala bem. O Emílio, eu estava até outro dia passando em Osasco, fazia tempo que eu não entrava em Osasco ali, vindo pela Castelo, e tem ali uma quantidade enorme de prédios novos, uma avenida, né? Eu não tinha passado ali, eu venho sempre pela Corifeu, aquele caminho da roça, né? De quem sai do Butantã e vai para Osasco. E aí eu fiquei espantado. Ali foi um trabalho que você fez, aquela avenida, né? Foi. Ali a Avenida Hilário, ela liga o Largo de Osasco à Vila Yara. É uma avenida pequena, tem 800 metros de comprimento, mas mudou completamente o centro de Osasco ali. E a sequência dela, nós duplicamos a Rua da Estação. E foi uma obra feita ali em conjunto com o hipermercados, Walmart, Carrefour, eu não sei qual mercado, aqueles mercados shopping center que tem ali, Shopping União, e a área era do Exército, né? Nós conseguimos negociar com o Exército na época do governo lá, e era um quartel. Então as pessoas, eu falava, vou abrir uma avenida. O pessoal falava, mas onde? Não cabe avenida aqui. E nós negociamos com o Exército cedeu as áreas ali, e acabamos fazendo e desenvolveu, rapaz, é uma quantidade de prédios de alto padrão, sabe? Virou outra grande avenida de Osasco. Zaratini, aqui também a Genilda mandou um abraço para você, o César, o Veralmir, a Renata, o Ney Lobo, o William Ramos, o Marcos Roberto, o Nido Portal. Um abraço, Nido amigão Portal. Amigão, gente boa lá. Filho do Fiapo, hein? Filho do Fiapo. Um abraço se o Fiapo estiver nos assistindo aí. Se não, Nisso, você manda um abraço para ele. Fala que eu e o Zaratini, qualquer hora dessa... Irmão da Tude. Irmão da Tude. Vamos tomar um café lá na casa dele. E a Cristiana pede para mandar uma boa tarde para a família Meireles, que é uma família de professores. Então, família Meireles, um abraço a vocês, representando todos os professores municipais, estaduais, de ensino infantil, de ensino médio, ensino fundamental. Tudo isso, eu quero deixar um abraço para vocês. Hoje é um dia de... faz tempo que a gente não tem um motivo para comemorar, né, Zaratini? Hoje nós temos. Ô, Zaratini, só para entender uma coisa. A lei do Fundeb era uma lei normal. Agora foi incluído na Constituição, é isso? Não, já era da Constituição. Né? Já era da Constituição. Já era na Constituição. Agora ficou definitivo, não é mais validade por 10 anos. Prazo de validade até o dia 31 de dezembro. E agora não tem mais prazo. Agora não tem prazo de validade. Virou uma conquista, não tem esse negócio daqui a 10 anos vai rever. Então ficamos uma coisa definitiva. Pode rever. Tem até um artigo que diz que pode rever, mas rever não quer dizer cancelar. Rever é mudar alguma coisa, né? Para melhor, esperamos, né? Sempre. Olha aqui, o Eduardão, pré-candidatos a vereadores, o Eduardão, o Derson, a Flávia, o Ernesto Barbosa não é candidato, mas está aqui, vários, né, aqui que eu citei também são pré-candidatos. Ô, Zaratini, eu queria, aproveita agora nesse finalzinho aqui, para você falar um pouco do seu trabalho, o que você tem feito, além dessa última batalha que foi o Fundeb, mas do teu trabalho, sabe, de como você tem feito. Eu acompanho muito o teu trabalho, mas eu queria as pessoas saberem um pouco do que você tem feito. Então, Emílio, eu tenho um trabalho muito grande lá em Brasília por conta que eu estou na liderança da minoria no Congresso Nacional. Quer dizer, quando junta a Câmara e o Senado, eu sou o líder da minoria. Sim. Né? E aí eu tenho que cuidar das medidas provisórias que são analisadas pelo Congresso, tenho que cuidar do orçamento, que é analisado pelo Congresso, e dos vetos. Né? Bolsonaro são discutidos numa sessão do Congresso e eu tenho que acompanhar e organizar essas votações. Então, isso me toma um tempo violento, porque a gente tem que estudar os projetos, né? A gente tem que estudar o orçamento, estudar, enfim. Esse ano aqui não está funcionando nada, a comissão de orçamento parou e o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, não convocou nenhuma sessão ainda, né? Mas a gente está trabalhando nisso, a gente está preparado para atuar. Agora, eu tenho feito alguns projetos, Emílio, que eu já fiz no ano passado, retrasado, e estou trabalhando neles. São 3 projetos que eu gostaria muito de aprovar. Um é uma questão da energia.
certo? Você sabe, as placas de energia solar baratearam demais, baratearam muito. E tem um recurso que todos nós pagamos na conta de luz, que vai para subsidiar a tarifa de energia para a população mais pobre, né? É a tarifa social de energia. O que a gente está propondo num projeto? Que uma parte desse recurso seja usada para comprar placas de energia solar e instalar no telhado das escolas. Porque escola tem em tudo que é canto. Nos bairros pobres, tem. Então, você produziria energia e distribuiria aquela energia para as famílias de baixa renda no entorno, gratuitamente. Né? Então, é uma proposta que a gente está trabalhando. Já discutimos isso com as empresas de energia. Elas, evidentemente, não gostam muito, porque elas não vão vender, né? Mas elas dizem que é possível fazer. Já discutimos com a Agência Nacional de Energia Elétrica, já discutimos com o Ministério de Minas e Energia, e quando eu ia embalar agora para votar, parou tudo. Né? Um outro projeto que a gente está fazendo também é em relação à questão da moradia, né? Porque no Brasil a gente tem uma concepção de que a moradia é propriedade, né? Então, a prefeitura, quando constrói, dá a chave para a pessoa vai pagando a mensalidade. O que a gente está propondo? Ter também uma outra alternativa, que seja casas e apartamentos para fazer um tipo de leasing, um aluguel, né? Só que esse aluguel, a pessoa pagaria a prestação ao final de 10 anos, se ela completar 10 anos e pagar regularmente, quer dizer, não parar de pagar, ela continuar pagando, ela, ao final de 10 anos, se torna proprietária, como leasing de automóvel. Né? Você paga, no finalzinho, você dá um lancezinho a mais ali e vira o dono do automóvel. Mas se a família, por exemplo, um casal jovem, acabou de casar, não tem filho, ou tem filho muito pequeno, aquele apartamento às vezes é bom, depois nasce 2, 3, os caras viram um marmanjão, já não cabe mais no apartamento, então tem que ir para outro. Né? Então, não precisaria ter a propriedade daquele imóvel. Né? E eu acho que isso a gente poderia evoluir mais. Né? Evoluir mais. E um terceiro projeto, que eu acho que é um problema que vai depender muito dos prefeitos, esse meu projeto, que é o seguinte: nós estamos com 700 mil presos no Brasil. 700 mil. A maioria de baixa periculosidade. A grande maioria. São aqui, inclusive o Tribunal de Justiça, você deve estar acompanhando, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o mais duro do Brasil. Prende qualquer coisa, condena o cara. Né? Então, o que a gente está propondo? Que essas penas em que a pessoa foi condenada por um crime não violento, quer dizer, ela não matou, ela não feriu, ela não estrupou, cometeu um outro crime, mas sem violência, essa pessoa, ao invés de cumprir a pena preso, ele teria uma alternativa de cumprir essa pena trabalhando numa prefeitura. Sim. Que toda prefeitura precisa de gente. Claro. Né? Se a pessoa não tem nenhum nível escolar, ela vai ajudar num trabalho braçal. Se ela tiver algum nível escolar, ela vai fazer aquilo que ela consegue fazer. E esse mesmo projeto a gente poderia fazer também para os chamados egressos do sistema. Egressos do sistema são aquelas pessoas que cumpriram a pena e que não conseguem emprego de jeito nenhum. Então, ficaria durante um ano trabalhando na prefeitura, certo? E, a partir daí, se reinseria no mercado de trabalho. Então, é um projeto que eu acho que a gente tem que baixar o número de presos. E olha só economicamente, Emílio. Aqui em São Paulo, um preso custa R$3.000 por mês. Né? Não é que ele recebe R$3.000, ele custa. É o custo dele para estar lá, né? Alimentação, tudo, né? Alimentação, os guardas que tomam conta dele, tudo. Pô, se você paga, se o governo do estado e o governo federal mandasse para a prefeitura um salário mínimo, certo? Para o cara que vai cumprir a pena alternativa, ele receberia. A prefeitura não gastaria nada. Quem vai gastar? O governo estadual e o governo federal. Repassa para a prefeitura, ó, um salário mínimo é R$1.045 e esse camarada fica trabalhando aí e se reinserindo aí no mercado de trabalho. Eu acho que seria uma forma da gente superar essa loucura. Boas iniciativas, viu, Zaratini? Boas mesmo. Eu te cumprimento. Espero que tenha sucesso na votação, na tramitação desse projeto.
Nós estamos correndo agora, chegando ao final melhor, saudar aqui a Janaína Padilha, o Wanda, o Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos, nos Boa! acompanhando aqui. Carlinhos era deputado federal, morou comigo lá em Brasília. Olha, aí, tá certo. Abraço, Carlinhos. O Oswaldo Ferreira, que é pré-candidato pelo Partido Verde, a Tereza Alonso, o Givaldinho, a Berenice, a Lúcia, o Nelson. Eu quero agradecer primeiro ao Zaratini pela disponibilidade de estar aqui hoje, Zaratini. Para nós é muito, muito legal. E acho que foi um debate bom, esclarecedor, né? Fico contente de você estar sendo um deputado tão atuante disso. O Zaratini está aqui do lado de Osasco, aqui no Butantã, então ele está sempre, é uma pessoa sempre muito disponível. E eu quero devolver para você para despedir daí das pessoas, Zaratini. É isso aí. Obrigado, viu, Emílio? Obrigado pelo convite de estar participando aí na sua live, conversar um pouco aí com os nossos amigos de Osasco, amigos e amigas, né? Vamos esperar essa acabando. Eu imagino que essa pandemia não vai durar sempre, né? Nós logo vamos poder circular mais e quero fazer uma visita aí, né? Visitar porque eu tive bastante voto aí na cidade, tenho muitos amigos, quero visitar o pessoal todo antes da eleição, viu, Emílio? Porque eu quero também te ajudar. Eu quero te ajudar. Não posso ajudar muito, mas um pouquinho eu posso. Não, a tua presença é muito significativa para nós aqui. Zaratini, obrigado, então, pela sua disponibilidade, parabéns pelo seu trabalho. E eu queria agradecer também vocês todos que nos acompanharam nessa live aqui com o deputado Zaratini. Essa conversa é boa, mas ela é boa quando ela é acompanhada por muita gente, quando muita gente se informa. Essa troca de informações é uma coisa bacana, e o objetivo dessa live é exatamente isso. Eu quero, portanto, agradecer a todos vocês, saudar ainda outros candidatos aqui, o Valdir Roque, o grande Valdir Roque, pré-candidato a vereador. Está aqui o João Pedro, o Nelsinho, a Ana Teixeira, a Cristiane Carvalho, o irmão Gilmar, que também é pré-candidato do PT. Olha, Zaratini, obrigado mesmo, e a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado também. Se gostaram, pode reproduzir nas suas páginas no Facebook, no Instagram, onde você quiser, ajuda a esclarecer mais gente, e mais gente vai ter acesso a esse debate aqui. Sexta-feira, nós vamos estar de volta com outro debate de interesse público, e eu espero contar com a sua audiência. Daqui a pouco, às 19 horas, então, a plenária do programa de governo na área de mobilidade urbana, com o nosso companheiro João Góes. Então, nos vemos lá. Grande abraço, Zaratini, e até a próxima. Obrigado, Emílio. Um abraço para todos. Obrigado. Tchau.